o relacionamento, ele é uma evolução. Você tem que comunicar, isso é um fato. Isso é o básico. Você tem que comunicar alguma coisa. Dependendo da maturidade que você tem como empresa, aí você evolui para se relacionar além de comunicar. Podcast Diagnóstico Criativo. Seja bem-vindo a mais um podcast do Diagnóstico Criativo. Eu sou a Laila. E eu sou a Ina. E aqui o papo é sempre sobre brand, principalmente voltado para quem trabalha na área de criação, como design, social media, marketing e afins. O nosso tema de hoje é comunicação versus relacionamento. Porque quem tem boca vai a Roma. Provavelmente você já ouviu esse ditado e eu não sei se você sabe o original dele ou popularizado. O sentido pelo qual ele foi feito mesmo, né? Exatamente. A interpretação original dele é a seguinte. Diz que tem boca, vaia a Roma. Entendeu? No sentido de vaiar mesmo. Que se refere aos deslizes, principalmente do governo em relação ao império daquela época. E o segundo, que é o mais popular, que basicamente é o que todo mundo conhece, que diz que quem tem boca vai a Roma no sentido de se comunicar. Quem tem boca chega a qualquer lugar, porque sabe pedir informações. Vai chegando. Não é mesmo? Então, a comunicação ela é essencial. A gente sabe que a gente nasce se comunicando. A gente já nasce chorando porque a comunicação ela é do ser humano. Com certeza. Mamífero quer falar, gente. O que faz mais sentido é justamente você vaiar a Roma, né? Quem tem boca, vaia. Vaia, sim, fala, se você não expressa. tiver boca, você não consegue vaiar também. Não, você tem que se expressar, você tem que mostrar ali o seu posicionamento. Não concordo. Eu sempre vai, tinha essa dúvida. entendeu? Beleza, quem tem boca, vai Mas a Roma. mas cabe também, porque tem Como essa questão eu tenho boca, eu vou pra Roma? de você ser articulado. Eu tenho boca e nunca fui pra Roma. Alva, tem a questão de você ser articulado. Tipo assim, você tem voz, você consegue ir na esquina e falar, mano, pelo amor de Deus, como é que eu chego no shopping? Você pergunta, você se comunica. Você consegue pedir ajuda com a sua comunicação. Através da comunicação. Exatamente. Você vai pra onde você quiser. Então, esse ditado, ele serve tanto com a finalidade no original, que ele quis, quanto nessa interpretação errada, mas que também faz sentido, porque, né, com relação à comunicação, você chega onde você quiser pedindo informação. Você se vira, você vai, você pergunta, você entende. Você consegue ler, né, direcionamentos para chegar em algum lugar. Exatamente. Então, nesse sentido, a gente entra nesse assunto que hoje a gente vai falar sobre comunicação versus relacionamento. E aí a gente fala assim, vamos lá, a comunicação, ela é essencial? Sim, ela é essencial. Qualquer mamífero se relaciona, qualquer mamífero se comunica, né? A gente sabe que já é natural, é essencial, é fisiológico. A gente pede comida, a gente expressa dor, a gente pede por cuidado, por ajuda. Então, assim, é normal. A gente gesticula. Então, assim, a comunicação ela vai muito além da fala, obviamente, né? Qualquer pessoa que tem uma deficiência audiovisual, auditiva ou de fala, enfim, você se comunica por gestos, você se comunica por desenho, você se comunica de várias formas. Então, a comunicação, ela é essencial e ela é natural, certo? Então, a gente pergunta assim... comunicação é o suficiente hoje em dia? Acho que, né, entrando nessa questão que a gente fala sobre branding, sobre quem trabalha com social media, com rede social, que a gente fala aqui da comunicação de marca, né? A comunicação ela é essencial? Sim. Óbvio que ela é essencial, né? E aí, como é que funciona a comunicação? Para que eu tenho que estar online? Como que eu comunico a minha empresa? A comunicação, ela pode ser, e muitas vezes ela é, uma via de mão única. Significa o seguinte, eu estou comunicando o que eu preciso comunicar. E eu vou deixar isso muito claro. Eu vou comunicar o que eu preciso falar sobre o meu serviço, sobre o meu produto, sobre os meus valores, às vezes sobre como eu trabalho. A gente comunica o que a gente precisa comunicar. E não necessariamente precisa de uma retórica, exatamente. Né? Você pode só jogar Você não lá precisa abrir espaço para que as pessoas pessoas te respondam. Você está comunicando assim como sinais e sinalizações, elas estão comunicando. Você absorve e entende, né? Não significa que você vai lá e dá uma retórica, você vai responder, você vai dar um feedback, não necessariamente. Então, a comunicação, ela é geralmente assim, basicamente ela é uma via de mão única, certo? Então, é essencial para qualquer empresa, para qualquer
rede social que queira mostrar algum tipo de conteúdo, de produto, de processo, de valor. Você é a famosa assim, eu tenho que estar online. Então, quando você tem que estar online, o mínimo que você tem que fazer é comunicar alguma coisa, certo? E aí, quando a gente fala de... beleza, a gente falou que comunicação é essencial. Então, quando você comunica alguma coisa, você está deixando muito claro que o seu posicionamento ali é de deixar, de prezar pela clareza em quem vai acessar o teu conteúdo. Li, entendi, perfeito. E acaba por aí, né? A gente pode se dar como concluída a tarefa de comunicar. Eu entendi, ok, vou fazer o que eu quiser com essa informação. E aí existe o relacionamento, né? O que a gente fala do relacionamento? O relacionamento, toda empresa precisa comunicar. Porém, ela não é obrigada a se relacionar. Uma coisa não está diretamente ligada à outra, né? Não. Como você falou, ela pode só se comunicar, dizer o que ela quer, tá entendido e pronto, ou ela pode optar por se relacionar com as pessoas para quem ela tá comunicando. Exatamente. Aí o que acontece? O relacionamento, ele é uma evolução. Você tem que comunicar, isso é um fato. Isso é o básico. Você tem que comunicar alguma coisa. Dependendo da maturidade que você tem como empresa, aí você evolui para se relacionar além de comunicar. Significa que você começa a abrir um espaço para que o teu cliente, o teu público, a tua audiência comece a falar com você também. Porque, olha só, existem diferenças do relacionamento que parte da empresa e existe o engajamento que a gente gera por conta da plataforma. Vamos exemplificar. O Instagram, ele tem ferramentas de engajamento. Se você enquete, testezinhos para você acertar, caixinha de perguntas, manda uma DM, aquelas ferramentas são ferramentas de engajamento, não necessariamente de relacionamento. Ele pede certo? uma ação, né? Exatamente. Ele te orienta a fazer uma ação, você vai interagir com ele, não significa que você está se relacionando com ele. São coisas diferentes. Então, a rede social, a plataforma, ela oferece essas ferramentas para que você engaje, você interaja. Relacionamento é outra coisa. Sabia que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Né? A gente acha que, porque a pessoa tá lá, ela tá interagindo contigo, mas não necessariamente ela Não tá está se relacionando, né? Ela não me conhece, de fato. Até porque essas Acho que é automático. Botei a minha cara na rede social, já tô me relacionando. Exatamente. E não é E aí, assim. o que Começa a acontece? colocar um monte de conteúdo lá da minha empresa, ou então da minha própria vida pessoal, começa a colocar tudo que minha vida e acha que eu tô me relacionando. Sim, o próprio conteúdo, ele pode ser uma via de mão única. Tem gente que gera conteúdo, bota seu dia a dia, bota sua cara a tapa, mas não gosta da retórica. Não dá essa credibilidade para quem vem se relacionar, né? Então, assim, acaba ali. Você, em vez de dar uma, né, assim, responder e gerar aquele relacionamento, você para por ali. Tem gente que não gosta. O próprio conteúdo não gera espaço para retórica. Exatamente. Ele não exige, ele só informa. Ele posta o que ele quiser. Aquela coisa assim, eu falo o que eu quiser. Não me interessa o que tu fala pra mim. Compre. Exatamente. Não necessariamente precisa, mano. Ele só me dá uma ação, né? Ele manda eu fazer alguma coisa, mas é só isso. Exatamente. Né? Quando a gente fala das ferramentas de engajamento do Instagram, é justamente para gerar engajamento dentro da rede. Não significa que ela está se relacionando com a empresa, com a marca como um todo. Ela está gerando aquele engajamento porque muitas vezes é divertido, é entretenimento. Quem está na rede social está ali passando o tempo, está no momento de relaxamento. Então, você gosta de brincar com essas ferramentas. Não significa que você está se relacionando com aquela empresa, né? Ou seja, é bom para a plataforma, mas pode não ser eficiente para você. Isso. Ele é uma pura distração e diversão. Legal. Eficiência é outra coisa. Relacionamento é outra coisa que a gente vai falar Sim. aqui. Então, a gente fala que o relacionamento ele é uma evolução da comunicação, certo? E por que a gente fala isso? Porque se relacionar exige esforço. Se relacionar existe compreensão das coisas. E isso não é obrigado por ninguém. Nenhuma empresa é obrigada a se relacionar. A gente tem aqui 2 exemplos muito legais. Sim. No outro vídeo que nós postamos, que está no nosso conteúdo no podcast e no YouTube, a gente deu um exemplo do Netflix de como que ele se relaciona. E a gente vai trazer de novo aqui com um comparativo. Vamos lá. A Netflix, ela se relaciona de uma forma incrível com o seu público nas redes sociais, certo? E ela é um serviço incansável, né? incansável. Assim, Ela vive pra isso. dela. Ela adora. Você vê que é divertido e é profundo.
Já uma concorrente, a gente considerou assim, não é que a concorrente perfeita, mas uma concorrente de streaming também. A Prime, da Amazon. A Prime, ela tem outra pegada na rede social dela que não é de relacionamento. Ela é de comunicação. Ela gera conteúdo, sim, mas ela informa. E ela informa e acabou. Ela não necessariamente tá pedindo pra te conversar com ela, vamos conversar, amiga, vamos interagir, como a Netflix faz. A Netflix, ela te cutuca, ela te engaja, tipo assim, somos amigas, olha como a gente fala a mesma língua. A gente sente que tá se comunicando realmente com uma pessoa, porque, cara, ela fala como tu disse, como se fosse nossa amiga. Exatamente. Falando coisas assim, gente, ali. é isso, olha, é o que eu penso, é gaiata Netflix. Exatamente. Você tem uma proximidade, uma intimidade com ela. E já o Prime, não. Ele informa, ele fala ali sobre as séries, ele faz um comentáriozinho, tenta ser engraçadinho. Mas assim, é muito claro que o foco dele não é relacionamento. E tudo bem. Exatamente. E tudo bem. Errado. Não tá errado. Porque vai muito do posicionamento da empresa, de como ela se comporta na vida dela pra levar isso pra rede social, né? Com certeza, ninguém tem obrigação de nada. Uma coisa que é muito legal a gente comentar aqui, no meu ponto de vista, quando a gente fala de branding, é que você não tem obrigação de nada. Você só tem uma função que seja honesto com o que você acredita. Então, se a empresa acredita que isso não é o foco dela, tudo bem, ela deve estar focando em outras coisas, entendeu? Mas ela está online e ela está comunicando. É o que interessa. Como a gente estava conversando, tem que ser fiel ao propósito da empresa. Exatamente. Ela não pode fugir. Ser uma empresa super séria e na rede social começa a fazer gracinha, começa a ter uma interação de uma coisa que ela não é. Fica destoando ali, né? Você sabe que tá incoerente, né? E aí, bom, a Laila já entrou num ponto aqui super legal, que é justamente assim, se tem que estar alinhado com o propósito, né? Tem uma aula também que nós fizemos que ele fala sobre a diferença entre gestão de rede social e gestão de marca. Lá a gente fala muito sobre a questão como o propósito humaniza. Então olha como as coisas estão completamente ligadas. O relacionamento, ele é humanização. E como que eu vou ter essa base de humanização? Como que eu vou ser fiel a alguma coisa? Eu preciso ser muito honesto. Eu não posso criar uma persona fictícia e usar essa persona para humanizar o perfil. Você não pode criar da sua cabeça. Você tem que ser honesto a quem? A marca. E de onde que eu pego essa informação? Do propósito. O propósito, ele humaniza. Então, aí você já vai entender mais ou menos como é que essa marca se relaciona na internet. Como é que ela se relacionaria? Né? Eu vou pegar uma marca, vou começar agora a questão de relacionamento. Queremos humanizar ela na internet e fazer com que ela se relacione. Você tem que entender o propósito da empresa, entender no que ela acredita, qual o discernimento dela ali naquele meio para poder passar isso para a internet. Olha o brand entrando aí mais uma vez. Tcharam! Propósito humaniza, né? E propósito é a principal uma das principais diretrizes do branding para a empresa. Certo? Então, a gente tem aí esse comparativo do Netflix e da Prime. Quem curte, enfim, segue a Netflix, sabe do que eu tô falando. Eles são incríveis. E aí, a gente entra num ponto muito legal. Você não forja relacionamento. Você não finge um relacionamento. Vamos lá, trazer pra vida real. Laila, como a gente acabou de falar aqui, né? Não adianta você... você sabe que você é uma coisa, tá tentando passar outra. Uma hora vai dar ruim ali. Não vai dar certo. Você vai namorar uma pessoa. Você vai se fingir de outra coisa. Tem gente que faz, né? Tem gente que se faz e finge que é afina e tal. Gente, não se sustenta. Uma hora ou outra você vai ser pega. Vai cair, você vai falar, gata, olha, sinceramente, você achou que eu fosse cair nessa até quando? Você entende quem é a pessoa. Você pode se moldar, você pode querer ser alguém, mas é muito mais fácil você ser original, você ser leve, você ser você mesmo. E aí a gente entra numa característica que é essencial para quem vai dar esse passo, essa evolução para se relacionar na internet. Essencial. Eu falo a empresa, né? Essa pessoa, a empresa, seja o social media, seja um departamento de marketing da empresa, quem ficar responsável por tem que entender uma coisa. A empresa online, a empresa, ela tem que ser tão cliente quanto os clientes. É essencial. Você tem que ser mais um cliente.
Você não tá no topo da cadeia alimentar porque você é a empresa e você tem os clientes embaixo. Você tem que ser tal qual para você falar a língua dele, para você ter empatia, você saber como ele se sente, né? Então, assim, a gente... E aí, de novo, trazendo o exemplo da Netflix. Ela age como cliente também. No entanto que ela fala, ela sofre quando uma série é cancelada também. Ela fica, legal. Poxa, eu gostava. Ela sente as dores dos clientes dela, né? Dos amigos. E ela sofre junto. Ela né? sofre. Ela tá ali engajada, ela usa a mesma coisa. Ela usa o vocabulário deles. Sim. Sabe? Ela tira a onda ela do jeito meme, que se tira. Cara. Ela usa meme. Ela sabe o que ela é comunidade. Ela sabe o que a galera dela tá falando. Isso é verdade. Ela sabe o sentimento que é de você ter a série cancelada, como a Laila falou. Ela sabe o sentimento de você maratonar tão rápido a série e você ficar órfão, porque só no ano que vem vai sair a outra temporada. Ela sabe. Então ela é tão cliente quanto os clientes. Então isso deixa tudo muito verdadeiro. É muito real. Você sabe que você não tá falando com um robô. Tem sentimento ali, tem senso de humor, tem personalidade. Né? Então é essencial que a voz da empresa seja tal qual o cliente. Isso é essencial para um bom relacionamento. Né? Você ser fiel a quem se relaciona com você. Né? É difícil você estar num patamar de, olha, eu sou a empresa, né? E eu tô aqui, vocês são meus clientes aqui embaixo. Como é que você vai se relacionar? Você está criando barreiras, né? Você não está entendendo ali como atingir aquele cliente. Ou seja, tem que se filtrar neles também. Você, né? Tem que ser. Tem que boa palavra. Não é se infiltrar, é ser um deles. Né? Você, como a gente falou, não é pra fingir. Ai, deixa eu fazer aqui um cliente oculto. Deixa eu fazer a linha do fingir, legal, né? Do engraçado. Não, na publicidade a gente fala cliente oculto. Que é o cliente que, enfim, é uma pessoa que vai lá estrategicamente, se finge de cliente pra ver como é que é o atendimento, pra ver como é que tá a gestão do negócio, entendeu? Aí você vai lá e julga, avalia tudo, é o cliente oculto. Você não pode ser cliente oculto na internet. Você tem que ser tal qual o seu cliente. Fala a língua dele, você entende de verdade, sabe? Você consome o produto tanto quanto ele. Essa que é a verdade, né? Então isso é fundamental. E se tudo estiver alinhado, o teu posicionamento estiver ok, não vai ter esforço nenhum pra fazer isso, né? Porque é você. Vai ser natural, vai ser completamente natural, né? Você não tem... E é o que a gente quer, cada vez mais suavidade, cada vez mais leveza. Né? Isso é humanizar, não é pra sofrer. Ai, eu tenho que fazer uma humanização estratégica. Mano, eu tenho que interagir com o meu público. Não tem que ser forçado. Tem que ser natural. Exatamente. Do propósito da empresa. É pra ser fácil, né? A internet tá aí pra socializar. E como a gente falou, se não for também não tem problema. Não quer ser. Entanto que você continue sendo fiel aos teus propósitos. Seja honesto. Tá tudo certo. Exatamente. Ninguém é obrigado a nada. Só sejamos muito honestos. Nós, como profissionais de social media, design estratégico, né? Quem tá ali orientando aquele cliente a estar online, entendamos o seguinte, não é obrigado a nada. Ai, porque hoje em dia tem que humanizar, porque aí gera mais engajamento. É verdade. Os ganhos de quem se humaniza, os ganhos de empresas que humanizam o perfil são intangíveis. Gente, aí, beleza, calmando. Vamos falar sobre isso. Não é obrigado a humanizar. Porém, quando você humaniza, quando você atinge esse nível de maturidade, de capacidade, você tem pessoas que vão conseguir gerenciar suas redes com esse nível de entendimento de propósito e tudo mais, obviamente você vai ter ganhos muito superiores, muito maiores do que uma rede que só comunica. Quem se relaciona gera muito mais valor emocional, valor sentimental, afinidade, intimidade. Fidelização também. Fidelização. Você se afeiçoa pela marca. Você se afeiçoa por aquele tipo de serviço pelo relacionamento que você tem com essa empresa na internet, né? E isso é um fato. Você se sente representado ali, né? Deixa de ser... Sim, deixa de ser só a compra de um produto ou de um serviço. E você passa a ter um carinho especial. Né? Exatamente. E isso é essencial no branding, né? Em outros materiais a gente vai falar sobre os brand lovers, né? E aí a gente tem os ganhos que são intangíveis. Porque você não mede o carinho, a dedicação, a fidelidade que um cliente tem por você. Às vezes por um relacionamento super divertido. Às vezes por um relacionamento extremamente informativo. Cara, você não sabe aonde que isso pode te levar. É muito grande o alcance disso, né? Então, recapitulando, não é obrigatório, porém, os ganhos
Cara, são imensuráveis. É inevitável. Você sempre vai ter muito mais relevância de marca online do que uma empresa que só comunica, certo? Aí eu tenho aqui um exemplo pessoal. Sim. Eu tenho uma cliente, né? Eu tenho uma cliente que eu tô há um tempo com ela e a gente faz um trabalho de comunicação, né? É um trabalho de comunicação onde a gente tem produção de fotografia boa, de qualidade profissional. A gente, né, leva material para os stories, a gente gera engajamento. A gente faz um trabalho muito gostoso, mas de comunicação. Por quê? Primeiro, porque ninguém é obrigado a nada, como a gente já falou. E segundo, porque para que você humanize a empresa na internet, precisa estar madura a a ideia. Para o empreendedor. Não é ter compromisso com exatamente. aquilo, né? Por exemplo, a mais. Responsabilidade. Exatamente. Você, como social media, entra numa empresa, não, olha, a gente tem que humanizar, porque hoje em dia todo mundo humaniza, isso vai dar resultado, não sei o que, não sei o que. Calma. Porque a empresa, ela tem um propósito de empresa, porém, ela é gerida por um empreendedor. Então, você tem que respeitar a maturidade desses dois processos. O propósito dela é focado nesse relacionamento, o propósito humaniza, com certeza, a gente já falou isso várias vezes, mas você se relacionar é outra coisa. E aí, para que gere esse relacionamento, o empreendedor tem que falar assim, olha, tudo bem, eu tô seguro, eu tô pronto pra gente começar a abrir esse espaço pro nosso cliente. Nem sempre ele tá. E aí, voltando pro caso da minha cliente, até hoje, até então, até uma semana atrás, ela não estava preparada para abrir esse contato, esse relacionamento com os clientes dela. A parte de comunicação estava suficiente, estava tranquilo. Hoje em dia, há uma semana atrás, ela veio e falou, Ina, o que você acha de a gente começar a postar um conteúdo que gere mais relevância, mais relacionamento? Eu falei, opa, ela está entendendo que pode ser um bom investimento agora. E aí a gente joga muito claro, olha, cliente, vamos discutir o que envolve você se relacionar, sabe por quê? O relacionamento, o padrão de relacionamento, ele não pode estar atrelado ao profissional que trabalha com ela. Porque se amanhã ela trocar de profissional, essa outra pessoa, essa nova pessoa tem que seguir o mesmo padrão. Porque é para a empresa, é o relacionamento da empresa com o cliente, não do social media com o cliente dela. É a voz da empresa. E como a gente exatamente. falou no podcast anterior, nunca é a tua personalidade dentro do negócio, né? Não pode. Sempre das diretrizes da própria empresa que você vai levar para rede social, ou seja lá para o que for. Exatamente. Né? Nunca é a tua personalidade exatamente. impregnada ali. Então, olha a responsabilidade que é. Você formatar, vamos formatar ali. Você, juntamente com o cliente, formatam um padrão que seja fiel aos propósitos da empresa e começam a botar isso para se relacionar com o público. Se a pessoa que faz isso sair hoje, a que substitui ela amanhã tem que seguir o mesmo padrão. Então, tem que ser definidos os processos, tem que ser definidas as vozes, as atitudes, o tom dessa marca na internet. E para que isso aconteça, é muito importante que o empreendedor esteja responsável por isso. Ele que vai lidar com os futuros sociais mídias, o dia que ele contratar uma agência, o dia que ele criar um setor de marketing dentro da empresa dele, ele tem que saber, ele tem que acompanhar esse relacionamento, ele tem que aprovar, ele tem que falar, isso está totalmente coerente com a minha empresa, estou adorando, e tem que se manter assim, independente de quem execute essa função, de quem faça, isso requer muita responsabilidade, certo? E o empreendedor, ele tem que estar maduro para chegar nesse ponto. Então, jamais você empurra um serviço desse, pelo amor de Deus, tá? Porque o dia que você sair, vai ficar tudo daquele jeito, o empreendedor não sabe o que fazer, e aí vai cair com a imagem dele na internet. Às vezes você consegue alcançar um reconhecimento muito legal, aquele serviço para, a empresa, ó, cai, já não sabe mais como voltar. É importante mostrar para o cliente os benefícios da humanização, né? Exatamente, ele tem que entender. Como essa sua cliente, ela conseguiu enxergar, ainda mais agora nesse cenário aí Sim, de pandemia, em que o online cresceu muito. Com certeza. Ela conseguiu ver que quem se relaciona... Ela viu valor né? nisso. Ela viu valor. Ela viu valor. É um diferencial. Exatamente. Hoje em dia. Então você pode sim continuar só se comunicando,
Mas, né, mais uma vez, aquela Mais coisa uma de vez. se adaptar às Você questões do mercado, evolui, você é uma evolui. evolução. Então, Mas em é bom, né, contrapartida, ela também coloca toda a responsabilidade que vem junto com isso, né? Porque Sim. não adianta você tem que ser claro. começar... hoje eu vou falar com o meu público, aí amanhã eu já não falo, Isso. semana que vem eu volto a falar, e é quando Deixa eu as pessoas quero. no vácuo. Já Exatamente. pensou? Que relacionamento é esse? E Um tem relacionamento... muito. É como vocês Empresa. falaram, é mais uma responsabilidade. E tem que ser Só levado que a essa sério. responsabilidade está cada vez mais sendo exigida. Pra Mas você se assim, destacar olha só a no importância, online, pelo porque aí menos. você começa a se relacionar e, como a gente falou, você deixa o cliente no vácuo. Semana que vem você lembra que tem que interagir. Não tô nem falando de responder inbox, porque quando é orçamento, preço, rapidinho as pessoas respondem. E nem Mas quando- sempre. nem Lembra que a gente sempre. teve É verdade. a experiência É de verdade. que não é bem assim. Mas imagina, às vezes é um comentário carinhoso. Aí você bota um coração lá e tá respondido. Que relacionamento é esse? Você tá falando sozinho? Você namora sozinho? Se você ficar mandando uma mensagem pro seu namorado e ele não te responder, o que você vai fazer? Você vai cortar as relações com ele. Fala, gente, desse jeito não dá, tô namorando Responder só sozinha. por emoji lá. Só um Muita monte gente de faz isso, emoji. hein? Fala, eita, que Muito pessoa relacionamento esquisita. assim. Tá acontecendo alguma coisa, Né? né? Tem algum problema? Responde só Não, e com a pessoa, figurinha. né, né? E aí, vá cagar, eu não quero mais me relacionar contigo, não. Vou atrás de uma empresa que fale mais legal comigo. Entendeu? Ou então uma que não me promete nada. Pronto. É melhor. Mas, fiel, eu vou ali naquela que só posta mesmo foto, produto, preço. E Ela que não me promete nada, Mas ela é entendeu? fiel aqui, É. tá tudo Agora essa certo, daqui a se gente faz de- entende. Aí agora essa daqui ela se faz legal, e ela posta um monte de coisa legal, aí a gente vai fazer um negócio, um elogio, um comentário carinhoso, aí a gente fica no vácuo. Gente, é uma sensação não horrível. dá, Hoje não em dia a dá. internet não permite isso, é muito chato. Então, por isso que é uma responsabilidade. Ninguém se relaciona, ninguém namora sozinho, né? É um toma lá da cá, são Mas duas... aí não dá pra responder todo mundo também, né? Não, Por exemplo, depende da uma proporção, né? Netflix da vida, ela não consegue responder todo mundo. Não, mas No ela entanto, faz... ela consegue passar o senso de relacionamento. Sim, exatamente. Eu acho que a responsabilidade, porque aí tu já entra num mar muito profundo, que são empresas muito grandes. Ela não tem uma pessoa, ela tem equipes e equipes pelo mundo, olha só. E olha que legal, É. todo mundo fala a mesma língua, Exatamente. né? No entanto, a gente Exatamente. A gente já sempre entra acha que é uma pessoa só. a Tipo, gente entra ali num sabe que não é. outro. A gente entra num outro contexto, né? Mas assim, você tem sim, o máximo possível de respostas sim, né? Aí, claro que não vai ser minuciosamente, individualmente, mas o que eu quero dizer, assim, às vezes são feedbacks coletivos e você não Sim. dá um retorno, entendeu? Às vezes você faz uma brincadeira e um monte de gente se engaja em participar e não tem uma finalização, não tem uma conclusão, um post que fala, nossa, gente, foi demais, a gente se divertiu, obrigada por todo mundo que participou. Não, fica por isso e acaba. Né? Então, assim, relacionamento, gente, é uma responsabilidade, apesar de ser muito, muito, muito natural e comum hoje em dia as pessoas se relacionarem. Né? A gente traz aqui um tema um pouco mais sério de uma coisa muito simples, mas é só para vocês entenderem que nada é simples. Para o empreendedor, tudo são negócios. Tudo são funções que foram aprovadas e definidas como algo a ser feito. É uma tarefa. Né? Não é, um belo dia eu acordei de bom humor e a partir de hoje eu vou ser a voz da minha empresa. Nunca é assim. É uma decisão que foi tomada, foi pensada, e é assim que você, como profissional, também tem que pensar quando for sugerir esse tipo de coisa, né? E aí eu tenho outro exemplo muito bacana quando a gente fala que relacionamento é uma responsabilidade e que o resultado que ela gera é intangível. Eu tenho um exemplo que eu vou dar aqui, que é da minha cidade. Nós temos aqui um bar chamado Porão do Alemão, @Porão do Alemão, se vocês quiserem ver no Instagram. E ele é um bar que Manaus inteira conhece o Porão do Alemão. Ele é o querido da cidade. Ele é um querido. Não tem uma pessoa que não conheça o Porão Não do tem. Alemão, nem que seja por ouvir falar. Exatamente. E assim, o nome já diz, ele começou porque ele era de fato um porão. Há muitos porão, anos hein? atrás, há 20 anos atrás, né? Ele tem 20 anos, eu acho. E ele começou de forma muito simples, rock, música ao vivo, cerveja gelada. E ele foi ganhando uma repercussão que gerou, assim, só para contextualizar. O porão, ele é amado pelas pessoas. As pessoas da cidade inteira têm histórias para contar do porão.
O porão, pra quando você vai embora, você entra pela frente ali, entrada, mas pra você ir embora, você vai lá por trás e tem um ladeirão. É porque, assim, continua sendo um porão. Ele é embaixo, né? Ele é subsolo, a gente desce uma escadinha. Isso. E aí é o bar. Debaixo do restaurante. E geralmente, Isso. quando a gente sai, principalmente se já for lá pras tantas da madrugada... Não, pois é. Aí, assim, qual que é o ritual? Você sai carregado do porão. Você sai bêbado, você sai trêbado do porão. Porque ele é muito divertido e você tome cerveja, tome chopp, entendeu? Então, o que acontece? Essa ladeira pela qual a gente vai embora é lendária. As pessoas não conseguem subir a ladeira de bêbada, entendeu? E isso é muito interessante, porque as pessoas têm muitas histórias para contar no porão. Muitas histórias para contar. E ele já tem 20 anos disso. Então, assim, há um tempo atrás, ele passou por uma reforma merecida, né? Ficou super mais estruturado. E ele passou por uma reforma também no posicionamento dele. Exatamente. E a partir desse posicionamento novo, ele trouxe o relacionamento. Gente, é incrível. O que ele faz que é essencial que eu falei aqui? Ele é tão cliente quanto qualquer outro cliente. As postagens que ele faz, o discurso que ele faz nas legendas é literalmente o vocabulário que a gente, cliente, faz. Os termos, as piadas, né? Sextou, assim, tipo assim, o Tinder do porão. Gente, o porão... Tantos e tantos casais já se formaram naquele porão. Se conheceram, eu fiquei com meu marido no porão a primeira vez, entendeu? A minha festa de casamento foi no porão. Eu casei, depois eu e os amigos fomos pro porão. Então, assim, olha o sentimento de carinho que a gente tem por esse lugar. E aí, quando você chega na rede social, eles sabem exatamente o que falar. Eles contam histórias que a gente conhece. Eles falam dos sentimentos que a gente tem lá, de verdade, né? Então, assim, eles criam linhas editoriais que são reflexo do que o povo vive lá, né? Então, tipo, o Tinder do porão é uma dessas. O que tem de gente que manda assim, pessoal, me ajuda a achar aquela morena de camisa verde com bolinha que tava sexta-feira. Mano, todo mundo, ei, fulana, é você, não é você? Então, assim, ele incentiva um relacionamento saudável. Por quê? Ele é tal qual os clientes. Ele sabe o que a gente fala, ele vive o que a gente vive, ele tem os sentimentos que a gente tem. E esse relacionamento só faz ele ter uma imagem cada vez mais fortalecida e querida. As pessoas são fiéis ao porão, né? Em todas as suas dores, em todo engajamento, qualquer coisa que ele fizer, vai chover de gente apoiando. Sim, exatamente. Porque ele consegue... É querido. Exatamente. Faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa história. Mas da como nossa é que... história. Exatamente, mas ó... Antes da reforma... Exatamente. Antes da reforma, essas histórias eram só nossas, de cliente. A gente falava ali numa reunião com os amigos, no churrasco em casa, pô, e o porão aquele dia? A partir do momento que ele fez essa reforma, que, óbvio, assim, pelo que eu percebo, na minha opinião, ele estudou, entendeu a importância disso, alguém veio com essa informação, ele abraçou isso. A partir desse momento, ele passou a se relacionar. Antes disso, ele só comunicava. Ele fazia post falando das atrações do fim de semana, das promoções, promoção de combo de cerveja, mas assim, aí as pessoas ficavam meio que falando sozinhas, né? Tipo, ficavam marcando os amigos, olha, vamos, olha, vai ter porão e tal, mas assim, era a gente aqui, cliente, e ele lá comunicando o que ele precisava. Quando ele começou a se relacionar, gente, parece que se potencializou, tudo que a gente já tinha de carinho pela empresa se potencializou e a gente passou a se engajar mais com as redes sociais, né? Então hoje o porão ele tem um alcance, uma voz, o próprio dono, o empreendedor, que é o alemão, ele tem uma voz que é respeitada. Quando ele bota muito a cara dele na rede social, ele é o porão, ele é tão cliente quanto o porão, né? Quanto nós somos. Então assim, quando ele bota a cara a tapa, ele recebe muita empatia dos clientes. Porque a gente entende o que ele entende e somos todos da mesma comunidade. Né? Como ainda falou, ele é cliente, ele tá lá. Se você chegar lá no porão, seja na sexta, no sábado, dificilmente você não vai ver ele lá. Ele tá lá. E ele não tá lá só... E ele vai estar com a cerveja dele como você vai estar com a sua cerveja. Com a bermuda dele, com a camiseta simples. Cara, ele não tá lá como chefe, observando, ver se tá certo. Sou patrão, logicamente que deve acontecer. Mas assim, ele tá lá aproveitando, ele tá curtindo com a gente, ele é nosso amigo.
Exatamente. Então, assim, só para contextualizar vocês de como a humanização... Foto com a gente. Quando a gente vai fazer selfie, ele vai tirar foto. Né? Então, assim, é só para contextualizar vocês de como é importante a humanização ser real, ser de verdade, porque não é aquela coisa assim, na rede social eles são super legais, mas se eu chegar lá no porão, o pessoal atende mal, o pessoal é tudo... Cara, não é. É homogêneo. O jeito que a gente imagina... O jeito que a gente vê é o que eles falam na rede social e é o que todo mundo conta de história. Então, assim, é real. É vida real. Entendeu? Isso é imensurável. Isso é muito legal. Entra até naquela questão de vestir a camisa, porque a gente tá falando isso, aí focou no dono. Mas não é só o dono, o atendimento de um modo geral. É todo mundo fala a mesma língua. Exatamente. Né? A gente faz amigos... com as pessoas que amizade com as pessoas que trabalham lá e tudo mais. Sim, a gente fica amigo de bartender, a gente fica amigo de atendente. Tem o querido, tem aquele que é o que sempre atende a gente. Exatamente. Assim. Isso é legal porque imagina, a pessoa trabalha com tanta satisfação, a pessoa se diverte, faz amizade, é tão contagiante que eu duvido que aquela pessoa que trabalha lá, eu só vou porque eu tenho que receber meu salário no fim do mês. Olha, trabalha com aquela fadiga. Sim. Muito pelo contrário. Quando você veste a camisa, quando você entende todo aquele propósito e que a gente tá ali pra divertir mesmo, pra criar história, cara, você vai trabalhar de outra forma, você envolve os clientes de outra forma, você humaniza a rede social de outra forma. Gente, tudo muda. Por isso que a gente fala que é tão importante o propósito. O propósito de você o empreendedor saber exatamente o que ele quer promover para a sociedade. Por isso que eu bato na tecla, o propósito ele humaniza. Quando você entende o que você quer promover, todo o resto se desencadeia. Você só vai tomando decisões que têm a ver com aquilo. Decisões que favorecem mais ainda um posicionamento bacana, um posicionamento fiel. Né? Então, assim, as coisas só tendem a crescer. É inevitável. Então, o Porão é um exemplo muito legal que eu dou aqui. Ele é da minha cidade. Né? Inclusive, na minha festa de casamento, quando nós fomos pra lá, o alemão me viu de noiva, foi lá nos receber, deu de brinde lá uma rodada de tequila pra todo mundo. Gente... olha a experiência que ele tá passando, né? Então, assim, se isso não é engajamento e focar no propósito de fazer as pessoas felizes no Porão, de ter história pra contar no Porão, de ser o melhor bar da cidade, né? Não é só bebida. Ele proporciona um bem-estar. Ele quer que as pessoas tenham história pra contar. É uma coisa legal. Assim, então, olha só, sensacional. Agora, né, só um adendo, que isso reflete diretamente, né, no fato de ele se tornar o melhor bar da cidade. Exatamente. Não tem. Ele não é o melhor bar porque a cerveja é barata, porque não é. Uhum. Ele não é o melhor bar porque tem música ao vivo, porque outros têm também. Sim. Entendeu? Ele não é o melhor bar pelas coisas que ele tem, é pelas coisas que ele promove. É diferente. E a gente vê muito nitidamente que todo mundo que trabalha ali, que gera essa atividade no Porão está alinhado. Todos acreditam na mesma coisa. Então, assim, para fechar, vamos recapitular aqui que comunicação, toda empresa tem que ter, tem que estar online, tem que comunicar. Ela pode evoluir, amadurecer para se relacionar na internet. A gente se relaciona na internet, obviamente, humanizando essa rede social, humanizando essa presença online, né? E a presença online, essa relação, ela tem que estar alinhada ao propósito. Porque, como a gente falou várias vezes, propósito humaniza. Quando você sabe qual é o impacto, qual é a função que você tem na sociedade, você sabe exatamente como se relacionar, né? E com base nesse exemplo que eu dei do Porão do Alemão, aqui da minha cidade, eu quero saber se você aí, criativo, que tá vendo ou ouvindo a gente, tem um case desse na sua cidade. Tem um case desse na sua cabeça. Falar, Ina, eu tenho uma empresa que é exatamente assim como tu disse e eu vou te contar a história dela, marca o @ dela, vai lá no nosso Instagram, vai no Facebook, conta qualquer post, comenta lá pra gente, manda uma inbox pra falar, né? Fala, Ina, sobre aquele podcast lá que tu falou do Porão, eu tenho aqui um case muito bacana de uma empresa que eu admiro e é exatamente isso que tu disseste. Dá pra perceber agora que você aprendeu nesse podcast como que funciona a comunicação e relacionamento, olha com um olharzinho um pouco mais profissional, um pouco mais crítico, identifica esse perfil pra gente e conta lá nas redes sociais pra gente poder trazer aqui no próximo conteúdo, dar esses exemplos que vocês trouxeram pra gente. Combinado? Então é isso, gente. Se você gostou desse conteúdo, segue a gente nas redes sociais que a gente tá recheado de conteúdo pra você, tá bom?
Segue a gente lá no Instagram, no YouTube, o nosso podcast, ele tá no Spotify e no podcast da Apple. E no Facebook também a gente tá online. Beleza. Valeu, Até criativos! Podcast Diagnóstico Criativo.